se apegar com o conteúdo e resolver questões. Muito bem, muito obrigado, que a nossa coordenadora aí, Master Top, começou a gravação, e essa gravação vai estar disponível para vocês daqui a pouco. Olha só, nós temos uma circunferência, tá? Essa circunferência, ela é dividida em 360 partes, que são os 360 graus, tá? Por que eu estou começando a falar de circunferência? Porque o movimento circular, ele vai ser um movimento que vai se dar em torno de um eixo, onde esse eixo vai ter uma repetição, tá aqui, ó. Esse aqui é um movimento circular clássico, tá? Movimento circular clássico. Então, bora lá. Primeira coisa que nós vamos revisar é a unidade de medida correspondente ao radiano, tá? O que é a unidade de medida? É uma unidade de medida de circunferência. Ou eu uso o grau, vocês viram na tela anterior, tá? Ou eu uso o radiano, tá? Mas o que é um radiano, tá? É a medida do ângulo central que determina na circunferência um arco cujo comprimento L é igual ao raio R. Ou seja, um radiano corresponde a aproximadamente 57 graus. Eu só vou ter radiano quando a medida dessa distância daqui para cá, olha só, quando essa distância for daqui para cá, tá, for igual à distância do raio, tá? Então, essa medida aqui, desse ponto até esse outro ponto, essa medida aí é chamada de radiano, tá? Nós vamos usar muito essa medida de radiano para o movimento circular, tá? Então, tudo bem aí, tudo certo? Grau da circunferência. Agora, a medida radiano, tudo bem aí, tudo certo? Bota aí no chat aí. Se tá tudo bem, tá tudo certo. Tá? Bota aí, cadê? Deixa eu ver aqui. Tudo bem, tudo certo? Tudo certo, né? Tá dando para lembrar aí, para compreender. Então, bora lá. Então, o espaço angular, que a gente também chama de fase, aqui na física, a gente vai ter uma letra própria para isso, chamada φ, tá? Φ, que é esse zero cortado. Então, esse espaço angular seria o ΔS, gente. Seria o ΔS do ângulo de uma circunferência em deslocamento, tá? Seria um deslocamento, tá, de um ângulo da circunferência. Pronto, o ΔS é correspondente ao φ. Mas eu estou falando de grau, estou falando de ângulo, tá certo? Então, o ângulo, tá, ele vai ser o espaço percorrido, né, em ângulo, que é o S, olha aqui o S, ó. Esse espaço percorrido. Digamos que aqui é um ponteiro de um relógio. Aí aqui vai ser o meu marco zero, meu referencial. Então, o ponteiro do relógio, ele vai se movimentando, e até chegar aqui nesse ponto, aconteceu um deslocamento S, igual o deslocamento que acontece no movimento retilíneo, tá? O movimento retilíneo. Só que aqui o meu caminhar é angular, tá? Então, quando chegar aqui, tá? Meu espaço angular, ele é esse S, deslocado aqui, ó, ângulo por ângulo, 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, até a medida em radiano. Qual é essa medida em radiano? Tá? É quando esse raio tiver esse tamanho desse deslocamento daqui para cá. Bora lá, continuando aí, todo mundo, tudo bem aí, tudo certo? Bota aí, TDK. Eu quero avançar, eu quero ir depressa, mas eu também quero ser compreendido. Mas eu quero todo mundo. O Rzão aqui, ele vai ser o radiano, viu? Aliás, peraí, deixa eu ver a pergunta aqui, Rosa. O Rzão vai ser o valor do raio, isso. Pronto, então bora lá, vou continuando aqui. Tá, e o que mais que eu preciso saber para resolver e acertar
as questões de movimento circular. Além daquela parte introdutória, do radiano, das unidades de medidas, você precisa saber isso aqui, ó. Todo movimento que se repete, a gente chama de movimento periódico, tá? Movimento que se repete chama de movimento periódico. Nós temos o movimento harmônico simples, que nós vamos ver mais à frente, tá? Serei eu, professor de movimento harmônico simples, e nós temos aqui o movimento circular, ele se repete. Tá? Então, todos os movimentos periódicos são movimentos que se repetem, tá? E aí, movimentos que se repetem, nós temos algumas unidades a serem estudadas, tá? A primeira unidade a ser estudada é a frequência, ou seja, de quanto em quanto tempo esse movimento vai se repetir, tá? Então, a frequência é a quantidade de vezes, é a quantidade de ciclos que acontece uma repetição. Então, se tu lembrar desse conceito dessa maneira, que é a quantidade de vezes que um ciclo se repete, então tu vai lembrar da fórmula N, que é a quantidade de vezes, dividido quanto tempo é o ΔT. Então, frequência é N dividido por ΔT. Ou melhor dizendo, tu tem que lembrar que frequência é a quantidade de vezes que um movimento ocorre em um intervalo de tempo, né? Não é bem 10, não, é relógio isso aqui. Ok? Tá, então, a unidade de medida do Sistema Internacional para frequência é o Hertz, tá? O Hertz, gente, como você está vendo aqui, ó, N, que é a quantidade de vezes, e ΔT, que é o intervalo de tempo, a frequência seria uma unidade de medida com 1 sobre segundo, ou segundo elevado à potência menos 1, tá? Seria isso aí. Cuidado que pode vir alguma questão com essa unidade de medida aqui, ó. Frequência. Qual é a frequência que está se repetindo? É 2 segundo a menos 1, ou 2 Hertz. Frequência, a unidade é Hertz. E tá aqui os nossos múltiplos, que a gente tem muito costume de trabalhar com eles, principalmente no formato de potência de base 10, que é a notação científica. 1000 é quilo, milhões é mega e bilhões é gigahertz. Então, 10 elevado a 3, 10 elevado a 6 e 10 elevado a 9 hertz. São as unidades de medidas que nós vamos usar muito quando eu estiver falando em movimento circular, o movimento harmônico, tá? Que é o quilo, mega e gigahertz, tá? Agora, isso aqui é super simples, que eu vou apresentar aqui para vocês e que pode vir a te colocar numa vaga do SISU que está abrindo, do ano passado, está abrindo amanhã. Tá? E no teu caso vai ser o SISU do dia 5, dia 6 de abril de 2022. Diga amém, quem está concorrendo a uma vaga no SISU do ano que vem, diga aí amém. Então, diga aí eu. Bota aí, eu estou concorrendo uma vaga no SISU 2022. Certo? Deixa eu ver quem mais que está por aqui. Tá, no ano de 2022 vai estar repetindo o que nossos coleguinhas estão fazendo agora, a partir dessa semana. Todo mundo feliz, alegre, satisfeito, botando 1000 pontos na redação, 900 pontos de natureza. Eita, 900 pontos de natureza. Uns 800, minha gente. Vamos tentar uns 800 pontos de natureza. Até hoje, gente, o que se conseguiu aperfeiçoar foi redação e matemática. O pessoal conseguiu aperfeiçoar redação e matemática. Então, aquele aluno que quer área da saúde ou área de engenharia e conseguir a mais alta pontuação em natureza, junto com a redação e matemática, aí, meu amigo, não tem para ninguém. Vamos lá. O que é que eu tenho aqui de super importante, que é um detalhe que vai fazer a diferença, tá? O Hertz, ele é segundo, porque o Sistema Internacional usa como unidade de medida de tempo o segundo, tá? Mas algumas questões, só para fazer aquela pegadinha, tá? E as unidades medidas de motores é rotação por minuto, tá? A unidade de medida de motores
é rotação por minuto. Aí você vai ver uma questão que não tem frequência em Hertz. A questão vai ter a frequência em RPM. Tá? Rotação por minuto. Preste atenção. Rotação por minuto. Então é uma volta por minuto. Tá? Como é que eu transformo RPM em uma unidade de medida do sistema internacional? A unidade de medida do sistema internacional para frequência é o Hertz. Então, se é o Hertz, o tempo do sistema internacional é o segundo. Então, vai ser uma rotação a cada 60 segundos, porque 1 minuto é 60 segundos. Então, quando eu for converter de RPM para Hertz, de RPM para Hertz, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que dividir por 60. Tá? Quando eu for transformar de minuto para segundo, ou seja, de RPM para Hertz, eu vou dividir por 60. Agora, quando eu tiver, tá aqui, olha só, aqui tem um exemplo, 3.000 rotações por minuto. 1 minuto é 60 segundos, ou seja, para transformar em Hertz, eu vou dividir 3.000 RPM por 1 minuto, que é 60 segundos, ou seja, 3.000 RPM me dá uma frequência de 50 Hz. Tá entendido aí? Tudo bem? Tudo certo? Quando você for transformar rotação por minuto em Hertz, você divide. Tá? Você divide. E quando você tiver uma frequência em Hertz, se você quiser saber a velocidade em RPM. Gente, ó, outra dica aí, sabe qual é? Hertz é vibrações, oscilações por segundo. Tá? Hertz é por segundo. Por exemplo, 10 Hertz são 10 voltas em 1 segundo. Então, se tu quiser saber quanto é em RPM, tu vai pegar 10 Hertz vezes isso. Quando você quiser saber de RPM para Hertz, você vai dividir pelo tempo em segundos. Quanto equivale minuto? 1 minuto em segundos. 60 segundos. Agora, quando você quiser fazer o contrário, quando você tiver a informação em Hertz e quiser transformar em minuto, ao invés de dividir, você vai ter que multiplicar. Outra coisa que tem muito a ver, por exemplo, 50 Hz são 50 voltas por segundo. Pode passar? Pode passar? Pode continuar? Pronto, né? O slide está lá disponível lá no Google Sala de Aula. Tá? A respeito do movimento periódico, o que eu posso também colocar aqui para vocês, que também é uma coisa muito simples, é o tempo, que aqui nós chamamos de período. Ah, então quer dizer que período é o tempo que demora para dar uma volta. Ah, tá muito bem explicado aqui, ó. Frequência é a quantidade de voltas que algum móvel dá no intervalo de tempo. Frequência. E período é o tempo que demora para dar essa volta. Então, delta T, que é o tempo, intervalo de tempo, dividido por N. Você percebeu que a frequência, o N é lá em cima, e o período, o N é embaixo. Então, quer dizer que o período, quando você tiver o valor do período, ou seja, o tempo que demora para dar uma volta, você inverte esse período e o que você vai obter de resultado é a frequência. E vice-versa. Se você obtiver o valor do período e quiser o valor da frequência, você pega no formato de fração e inverte essa fração. Período para transformar em frequência. E de frequência para transformar em período, você também vai inverter. Ok, bota ok aqui. Ok, bota aí ok.
Frequência e período são frações invertidas. Frequência e período são frações invertidas. Pronto. Agora, eu vou começar aqui a falar um pouquinho sobre cálculo de velocidade. Pronto. Primeiro eu dei a introdução, dei a explicação, e agora eu vou começar para as velocidades. Espera aí, deixa eu ver se eu boto aqui na tela aqui. Mas, espera aí, na velocidade também eu vou botar... Cadê? Vou botar bem na tela para vocês. Ainda não. Não, não é agora não. Eu já ia botar uma questão aqui, mas não é essa daqui não. É outro. Quando eu terminar essa explicação aqui, que eu vou botar a questão que eu queria botar. Não, tá aqui, apareceu a questão. Vou começar com questão. Vem aqui, questão número 2 do exercício proposto. Vou botar bem aqui na tela para vocês. Peraí. Não carregou, não. Vou fazer essa explicação aqui enquanto carrega aqui, viu? Para não perder tempo. Então, bora lá. Já eu vou trazer aqui a questão na tela, porque está carregando aqui. Tem uma travada aqui. E aí, vamos falar aqui sobre a velocidade. Tá? Eu tenho dois tipos de velocidades a serem estudadas no movimento circular. Tá? Eu tenho uma velocidade que corresponde, por exemplo, ao ponteiro de um relógio, andando grau por grau, só que a unidade de medida que a gente vai usar não vai ser grau, tá? Nós vamos usar a medida para grau, vai ser radiano, viu? A unidade de medida de grau vai ser radiano. Gente, eu não coloquei aqui para vocês a parte básica que eu colocaria se eu estivesse dando aula para o nono ano, primeiro ano. Tá? Sabe qual é a parte básica que eu colocaria para a aula do nono ano e do primeiro ano? É fazer a comparação de graus em radiano. Tá? Eu não coloquei essa parte básica porque isso aí eu vou deixar para vocês. Pela primeira vez, uma parte básica eu não vou explicar para o aluno do terceiro ano. Qual é a parte básica? Por exemplo, tá, nós temos 0 grau, corresponde a quanto? Em radiano. 45 graus corresponde a quanto em radiano? 90 graus corresponde a quanto em radiano? Isso aí eu não coloquei para vocês. Eu não achei necessário, porque isso é um assunto da matemática. Eu acredito que vocês revisaram na matemática. Mas, se necessário, eu dou aquela explicada para vocês, tá? Então, só para saber se vocês ainda estão lembrando dessa história bem da medida em radiano, tá? Me coloca bem aí, quanto vale, aí na tela, bota bem aqui na tela, quanto é que vale 180 graus em radiano? Vocês sabem quanto é que vale 180 graus em radiano? Vocês estão lembrados quanto é que vale 180 graus em radiano? Sim, peraí, bora lá. Muito bem, olha, já tem uma pessoa aqui que está... Já tem uma pessoa aqui que já acertou. Tá, já teve uma pessoa aqui que já acertou. Gente, 180 graus, se você transformar em radiano, é essa medida bem aí, radiano. Essa medida bem aí, ó. Pi radiano. 180 graus é pi radiano. Pronto. Se você sabe quanto vale 180 graus, usa a regra de 3, aquela que a gente usa muito na química, e aí você pode converter os outros ângulos. Tá? Por exemplo, não, mas você não vai multiplicar
não vai usar a forma numérica do π, não. Você vai usar o π. A maioria das vezes você vai usar o π. Quanto, por exemplo, quanto é que vale 180 graus? É π radiano. Tá? Então, aí, nessa tela, eu estou lhe apresentando a unidade de medida de ângulo de duas maneiras. Como é que eu estou apresentando a unidade de medida de ângulo de duas maneiras? Eu estou apresentando com o 180 graus e estou apresentando com a outra unidade de medida de ângulo, que é radiano. Tá? Então, 180 graus corresponde a π radiano. Pronto. Quanto é que é a circunferência completa? 360 graus. Se a circunferência completa, ela é 360 graus, circunferência completa, fazendo a revisão de matemática. 360 graus, então é 2 vezes 180, então é 2 π radiano. Quanto é? E por aí vai, pronto. Já fiz aí a revisão da unidade de medida radiano, tá? Nós vamos calcular a velocidade angular, tá? Ou ômega, tá bem? E essa letra W aí, gente, chama-se ômega. A velocidade angular e a nossa unidade de medida a ser utilizada vai ser radiano, tá? Nossa unidade de medida vai ser radiano. A velocidade angular vai ser radiano. Deixa eu ir lá para o começo de tudo e eu vou te explicar bem aqui o que quer dizer isso aí para quem não estiver entendendo, para quem não está entendendo. Você está vendo aí o ponteiro do relógio rodando? Diz para mim se você está vendo aí o ponteiro do relógio rodando. Certo. Pronto. Oi, Silvia. Bom dia, Silvia. Então, o ponteiro do relógio, ele está 1 grau por segundo. O ponteiro do relógio. A velocidade do ponteiro dos segundos é 1 grau por segundo. Ou não? Tá errado. Não é 1 grau por segundo, não. Bora calcular direito esse negócio. Ele demora quanto tempo para fazer uma volta completa? Uma volta completa tem 360 graus. 360 graus. E o tempo é 60 segundos. Então, quanto tempo ele demora em cada 1 grau? Tem 60, botei 360, tem 60, botei 369. Quanto tempo ele demora em cada grau? Ah, muito bem. Ele demora 6 graus, ou ele passa 6 graus por segundo. Isso, 6 graus por segundo. Ele vai mudando de posição a cada segundo, 6 graus, tá? Ele vai mudando de posição, 6 graus a cada 1 segundo. Então, ele começa aqui, aí depois de 1 segundo, ele vai mais 6 graus, aí depois de mais outro segundo, ele vai 6 graus. Essa, gente, é a velocidade angular, se eu medisse a velocidade angular em graus. Mas, para efeitos de cálculo, essa velocidade angular, ela vai ser calculada em radiano. Tá? Então, para efeitos de cálculo, essa velocidade angular vai ser calculada em ângulos, tá? Então, o símbolo que representa a velocidade angular é o ômega, tá? O ômega, ele parece com um W, mas ele é mais fechadinho assim, o ômega. Tá? Deixa eu botar aqui no texto para vocês. Então, aqui é a velocidade angular.
Só que essa velocidade angular, ela vai ser colocada para vocês em radiano por segundo. Bora lá. Então, bora lá. Então, aqui é o equivalente ao ponteiro do relógio se locomovendo. Então, ele vai se locomover um deslocamento, tá? Ele vai se locomover uma variação de ângulo, tá? Então, eu vou começar a contabilizar o tempo, tá? E eu vou ter uma variação de ângulo, e essa variação de ângulo também vai ter uma variação de espaço, tá? Então, como você já sabe que essa medida daqui para cá corresponde à medida do radiano, então, como é que eu vou calcular a velocidade angular, tá? Como é que vai ser calculada a velocidade angular? A velocidade angular, eu vou fazer uma comparação completa. Uma volta completa, quanto equivale? É 2π. Tá, dividido pelo intervalo de tempo. Ah, mas eu estudei aqui que tempo é o mesmo que período. Tá, então, para eu calcular a velocidade angular, vai ser 2π sobre o período, 2π sobre t. Tá, então, toda vez que eu for calcular a velocidade angular, vai ser 2π sobre o período. Mas eu acabei de te falar agora que o período, ele é a fração inversa da frequência. Ah, então, se eu não tiver o valor do período, e eu quiser calcular a velocidade angular, aí eu vou inverter o período e eu vou ter a frequência. Então, se eu tiver frequência e eu quiser calcular velocidade angular, eu posso? Posso. É 2 vezes π vezes f. Professor, e se eu tiver dado somente meia volta, quanto é que eu vou colocar aqui no lugar de 2π, gente? Se eu tiver dado, se o ponteiro só tiver dado meia volta, quanto é que eu vou colocar aí no lugar do 2π? Só π. Exatamente. Muito bem. Muito bom. Gostei de ver. Pronto. Esse assunto, algumas pessoas consideram ele assim um pouco mais complicado, mas se você analisar desse modo que eu estou explicando, ele acaba ficando bem mais simples de entender. Tá? Dessa maneira que eu estou explicando aqui, fazendo essas colocações, você vai ver que esse assunto fica bem simples. Gente, agora eu quero te mostrar, agora sim, agora carregou. Vou te mostrar aqui uma questão do Bernoulli, para a gente usar logo, de maneira prática, tá? De maneira prática, o nosso conhecimento. Bora lá, cadê na tela, bem aqui na tela. 2π vezes f, vou repetir não, eu vou botar para fazer agora. Não vou repetir não, eu vou botar para fazer. Aprender a fazer fazendo. Bora lá. Vamos encaixar aqui esse conteúdo aí com a questão. Hoje eu vou pedir, né, para um leitor de livre e espontânea vontade ler essa questão 2, exercício proposto, que está aí na tela. Quem seria a pessoa voluntário ou a voluntária? Tá? Já está aí, né? Já está uma questão que a gente vai usar, que nós acabamos de aprender. Eita, Saulo, vai ficar contigo mesmo, viu, Saulo? Saulo, me lembra. Pronto, alô? Cadê o Saulo? Tá aparecendo aí a questão? Tá, professor. Um disco do tipo DVD gira com movimento circular uniforme, é contigo realizando mesmo. 30 Mostra RPM. para que foi que tu veio aqui no terceiro ano. A velocidade angular dele em rádios é... Ixi. O negócio tá sério para mim aqui. O Saulo, meu parceiro, meu camarada da aula, tá calado.
Comeu demais, né? Na Semana Santa, né? Cadê o chat aqui? Perdi o chat. Essa questão 2 aí, Saulo. Pode fazer a leitura? Ih, pô, meu áudio aqui não rolou não, viu? Ah, pois o meu áudio aqui, ele não rolou não. Deixa eu ver aqui. Não foi mal, mas pelo menos vocês estão lendo. Aliás, vocês estão me ouvindo direitinho, né? Sim. Agora eu ouvi a Rosa. Acredito que eu ouvi a Rosa? Então, bora lá. Movimento circular, tal e tal. Tá aí. Um disco tipo DVD gira em movimento circular uniforme, realizando 30 rotações por minuto. A velocidade angular dele é em radiano por segundo. Em primeiro lugar, a frequência está em RPM. Que foi que eu falei para vocês agora há pouco sobre a frequência. Que para que ela esteja... Ó, aqui não é compatível. Aqui está radiano por segundo e aqui está RPM. Como é que eu vou transformar RPM em... Como é que eu vou transformar RPM em Hertz? Vou pegar aqui a frequência em Hertz. Como é que eu faço para transformar frequência que ela está em RPM, para transformar a frequência que está em RPM para uma frequência em Hertz? Eu vou dividir ou vou multiplicar? Pronto. A frequência. Eu vou dividir ou vou multiplicar? Muito bem, tá? Aqui no chat eu não estava acompanhando. 30 rotações por minuto. Para eu transformar em Hertz, vai ser divisão por 60. Aí fica assim, 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 assim. Então, fica 3 sobre 6, fica 1 sobre 2 Hz, né? 1 sobre 2 Hz. Eu vou deixar desse jeito para ver se fica melhor de calcular. 1 sobre 2 Hz, né? A rotação aqui já virou 1,2 Hz. Tá, então como é que eu calculo a velocidade angular aqui agora? Como é a fórmula da velocidade angular? O ômega. Como é a fórmula da velocidade angular? Ou ômega. Em razão, em função da frequência. Vocês estão lembrados? Acabaram de ver. Ah, certo. Então, é 2π vezes F. 2π vezes F. Tá. Quanto foi o valor? Foi 2π vezes a frequência, nós encontramos 1 sobre 2. Olha aí. A frequência foi 2π. A frequência foi 1 sobre 2 Hz, né? Então, tá aqui, ó. 2π vezes 1 sobre 2. 2 com 2 eu corto. Então, a velocidade, tá, vai ser π radiano por segundo, tá? Então, a velocidade vai ser π radiano por segundo, que bate aqui com a letra C de professor. Letra C de professor, não é verdade? Tá aí. Foi fácil? Foi ou não foi fácil resolver essa questão? Foi, não foi? Mas ela foi fácil porque eu usei tudo que eu acabei de passar para vocês de conteúdo. Tudo que eu passei de conteúdo para vocês, as explicações, a fórmula, a história do grau, a história da conversão de RPM
Tudo isso aí que foi passado para vocês, eu acabei mostrando como é que o Bernoulli trabalha, como é que ele resolve a questão. Então, agora eu vou passar aqui um pouquinho mais de conteúdo, ainda dá tempo, tá? Que é só uma coisinha mais, assim, só mais um detalhe para fazer com que vocês consigam resolver mais questões, tá? Na próxima aula, eu termino o conteúdo e a gente vai fazendo a resolução de mais questões. Peraí. Já que nós entendemos aí essa história aí da conversão, do pi radiano, nós entendemos essa história aí da velocidade angular, tá bom? Eu vou agora para a outra velocidade, tá? A outra velocidade é uma velocidade que você vai caminhando na beira da pista, tá? Você vai caminhando agora na beira da pista, que é a velocidade. Tá, então aqui, ó, a função horária do espaço angular. Tá aqui o ângulo inicial mais ômega vezes t. Isso aqui, ó, parece muito com sorvete, não é? Ó, parece muito com sorvete. Ó, é S, que é igual a S0, tá? Mais V vezes T. Porque o V aqui vai ser a velocidade angular. Agora, eu vou falar das características do movimento circular, e se você fixar essas características aqui do movimento circular, já tem questões aí no nosso exercício, se não me engano, é a primeira questão, que já está perguntando isso aí que eu vou te falar agora há pouco, tá? Vocês estão vendo, é a primeira questão do exercício de aprendizagem, ela já vai perguntar isso aí que eu estou te mostrando, tá? Primeira questão do exercício de aprendizagem, a quarta questão do exercício de aprendizagem, tá? Ela já vai te perguntando informações a respeito disso aí que eu vou te mostrar agora. Bora lá. O que é que eu tenho aí? Se é movimento circular, é óbvio que a trajetória é uma circunferência. Óbvio, é muito óbvio, tá? A velocidade vetorial, tá? O que é velocidade vetorial? O vetor velocidade num instante, tá? Então, o que nós temos? A velocidade vetorial, ela é constante, o módulo dela é constante, mas vai mudar a sua direção e o sentido, tá? Entenderam aí? A velocidade no movimento circular, tá? Ela é uma velocidade considerada velocidade vetorial, tá? E o vetor velocidade? O módulo dele é constante, é o mesmo valor. Ou seja, aqui nesse ponto, a velocidade, digamos que é 10 metros por segundo, ou 10 radianos por segundo. Quanto equivale a velocidade aqui? 10 radianos por segundo. Então, o módulo da velocidade é o mesmo em todo lugar. Só que aqui, o vetor velocidade aponta para baixo, para a esquerda. Aqui, o vetor velocidade aponta para frente. Aqui, o vetor velocidade aponta para a direita. Tá? Então, vocês conseguiram perceber que o vetor velocidade ele está mudando em cada instante. O vetor velocidade está mudando em cada instante. Mas o que é que está mudando a cada instante? Olha só. Opa, vou voltar aqui. Tá? Observa aí, ó. Em todo momento, a posição do vetor, ela muda. Deu para ver agora? Deu para perceber? Tá aqui, ó. O vetor aqui. Quanto equivale aqui? 10 radianos por segundo. 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 Tá. Mas o vetor, aqui ele aponta para a direita, aqui ele aponta para baixo, aqui ele aponta para a esquerda e aqui ele aponta para cima. Tá. Então, vou adiantar. Não vou adiantar não. Vou já falar aqui uma coisa a respeito dessa mudança de posição vetorial. Tá? Pronto, tá entendida essa história aí do movimento circular? Olha só, aqui também a outra característica do movimento circular, a aceleração em cada pontinho aqui, ela é nula. Não temos aceleração em cada um dos pontos da trajetória, tá? Agora, eu tenho uma aceleração que é justamente o objeto que está querendo ir embora, querendo sair, mas existe uma força puxando esse objeto para o centro, que é a aceleração
centripetar. Quando você ouviu falar em centrífuga, você vai abrir a máquina de lavar, aquela que tem a função centrífuga, e você vai observar que a roupa, ela está na lateral da máquina. Por quê? Centrífuga é fuga do centro. E centripetar é indo para o centro. Agora, pronto. Gente, deixa eu dizer bem aqui uma coisa. O movimento circular, ele é chamado de movimento circular uniforme, mas ele é um movimento acelerado. Aí você diz assim, como que ele é um movimento acelerado se o valor da velocidade não muda? O valor da velocidade é constante. E aí, alguém tem alguma coisa para me dizer? Pode ou não pode ter um movimento que a velocidade é constante e ele é ao mesmo tempo acelerado? Bota aí, sim ou não? Está terminando aqui nosso horário. Pode ou não pode ter um movimento acelerado com velocidade constante? Pelo que nós estudamos no movimento retilíneo uniforme, no movimento uniformemente variado, a velocidade constante não é acelerada. Movimento retilíneo. E quando a velocidade muda, há a presença da aceleração, então aí o movimento é considerado acelerado. Mas no movimento retilíneo, eu não tenho aceleração com velocidade constante. E no movimento circular, eu tenho aceleração com velocidade constante? Bem, a aceleração propriamente dita você não tem. Mas o que você vai ter? Olha só, você vai ter uma mudança do vetor velocidade a cada momento. Olha aí, ó. A cada instante, o vetor velocidade muda de posição. Uma hora ele está para a esquerda, outra hora ele está para a direita, outra hora ele está para cima, outra hora ele está para baixo. Então, é por esse motivo, apenas no movimento circular, é que, apesar dele ser uniforme, ou seja, aqui é 10 radianos, aqui é 10 radianos, aqui é 10 radianos, ele tem o mesmo módulo, tá? Mas a direção e o sentido desse vetor fica mudando a cada momento. Então, a mudança da posição do vetor é que vai caracterizar que o movimento circular é um movimento acelerado. Ok? Deu para entender a história aí do movimento acelerado com velocidade constante? Só pode ocorrer movimento acelerado com velocidade constante no movimento circular uniforme. Tá? Somente no movimento circular que pode acontecer isso aí. Tudo bem aí? Tudo certo? Deu para entender? Bota aí, ok, para me dar tchau. Bota teu nome completo aqui no chat também. Rapaz, essa aula é boa demais, esse conteúdo. Meu Deus do céu, eu sou suspeito. Tá? Esse material está disponível no Google Sala de Aula. Tá? Eu ia falar da velocidade linear, não deu tempo de falar velocidade linear, mas você já tem uns vídeos lá disponíveis, vocês têm esse PDF, vocês têm força, garra, vontade, coragem. Vou pedir para você dar uma lida nesse material aí. São 14 páginas apenas, eu já passei da metade, então vai ser um bom passatempo hoje. Hoje, marca aí 30 minutos, fica só 30 minutos sentadinho. Mas se alguém vier falar contigo, tu dá uma pausa, tem que ser os 30 minutos corrido. Tá certo? Tudo bem aí? Tchau, 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 tchau. Vocês vão acabar vendo que esse assunto é moleza.